Olá, hoje no nosso Justiça às Claras aqui da BH News, nós estamos entrevistando o advogado Mário Genival Torinho, um dos mais antigos profissionais do mercado aqui no estado de Minas Gerais, um ex-deputado federal, ex-deputado estadual, ex-candidato a prefeito de Belo Horizonte, um homem que teve a sua trajetória marcada pela luta contra a ditadura militar no Brasil. E o programa, que hoje está fazendo exatamente 2 meses, vai abrir uma pequena exceção para o nosso querido convidado contar um pouco da história dele. Deputado e advogado Genival Torinho, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Vamos lá. O senhor ficou notoriamente conhecido por ser um ferrenho opositor do governo militar na época. Eu queria que você contasse um pouquinho de como que nasceu o golpe e como que como que foi sua atuação em relação a esse fato triste da nossa história. Bom, tudo nasceu do receio, tá entendendo, da América do Norte, de que o país viesse a se transformar ou numa república sindicalista ou adotasse o regime comunista. Uma bobajada sem qualquer sentido. E através do embaixador brasileiro, embaixador americano, naquela ocasião, tá entendendo? Ele articulou o chamado Tio Sam, tá entendendo? O Brother Sam. A Brother Sam. Brother Sam, cuja documentação a respeito era questionada como existente ou não, e foi totalmente levantada por um jornalista jovem, e o pai é vivo ainda, também é um grande jornalista, o filho do Vilas Boas. Sim. Ele, quando no dia seguinte, ao atravessar os 50 anos de segredo de Estado, impostos a determinadas coisas da política exterior dos Estados Unidos, a documentação vai para a biblioteca do Congresso. E ele então foi lá e viu tudo, quem foi o intermediário, o Azol, os contingentes armados que estavam destacados para se deslocar, chegaram a se deslocar. A 4ª Armada e milhares de Marine Corps, fuzileiros do Marine Corps, e para desembarcar no Espírito Santo e desembarcar em São Paulo. Isso hoje está mais do que comprovado, não tem dúvida nenhuma, e mandaram para cá o padre Peyton para mexer com a classe média, com aquelas palhaçadas, daqueles desfiles, né? Deus, a pátria e liberdade. E o padre Peyton pregando que o governo do Jango era um governo tipicamente comunista. Ora, ainda hoje se fala como metas de modernizar o Brasil, se fala nas metas que o Jango queria. Quais implantar. seriam? Você lembra de A reforma política, a reforma agrária, que nunca saiu do papel. Eu tenho 83 anos. Há mais de 70 anos que eu ouço falar na reforma agrária. E nunca se fez a reforma agrária nesse país. Estados Unidos, que começou a civilização, quase 200 anos. A colonização, quase 200 anos. Depois o Brasil fez a reforma agrária naquelas cavalgadas, bicicletadas, cavalos, aquelas disputas para marcar terreno, botava um marco, e ali, em torno daquele marco, 30 acres de terra era entregue à propriedade dos colonos, que para lá foram. Fez a reforma agrária nos Estados Unidos. E os Estados Unidos tentaram impedir que se fizesse a reforma agrária aqui no Brasil. Deixa eu te perguntar uma coisa. Recentemente, o jornalista Hélio Gaspari publicou o 5º volume do livro dele sobre a ditadura, e o senhor é citado nesse livro. O que foi a Operação Cristal? Já que o público não conhece também essa parte, você é uma testemunha viva disso. Operação Cristal é o seguinte, é um grupo de militares e paramilitares que, entendendo que a abertura viria mesmo
comprometida pelo gás, ela viria mesmo. Não tinha como conter mais, pelas sucessivas derrotas da Arena pelo reposicionamento da classe média brasileira, que foi totalmente favorável ao movimento armado de 64, ela mudou completamente, como o clero também, que apoiou quase que completamente o golpe de 64. Então, eles sentiram tudo isso através do SNI, principalmente o general Golbery do Couto Silva, que era a figura a quem eu conheci pessoalmente. Tá entendendo? Ele, a filha dele, o genro dele era meu amigo meu de infância, em Montes Claros, quando o pai dele foi gerente de banco. Os pais se relacionaram e o genro, o futuro genro do Golbery, não saía lá de casa, porque minha casa tinha um quintal imenso, os meninos faziam circo lá, brincavam de Tarzan, essas brincadeiras todas, né? Então, eles quiseram imputar, tá entendendo, fatos terroristas à esquerda. Essa foi a Operação Cristal? Não. A direita tentou imputar fatos graves de terrorismo, como bombas em banca de jornais, bomba da Ordem dos Advogados, que custou a vida de uma funcionária e deixou cego outro funcionário. Eles tentaram imputar isso à esquerda. Tá entendendo? E eu fui, numa entrevista que eu dei em Montes Claros, eu informado por um militar, coronel do Exército, hoje já reformado, mas vivo, com quem eu assumi o compromisso de jamais revelar o nome dele enquanto ele fosse vivo. Eu informado por ele, por um outro informante, que escreveu um livro, que deu todas as informações para aquele general que comandava a ID4 aqui em Belo Horizonte. Esse, por sua vez, escreveu um livro, Tinha que Ser Minas, em que ele diz que a Revolução de 64 possivelmente não existiria, não fossem as informações do Sarmento. Né? Eu então denunciei 3 oficiais que a socapa todo mundo comentava. Eu no Supremo, todo mundo comentava que esses 3 generais que estariam por trás desse movimento paramilitar e militar. Eu ia no STJ, no Tribunal Regional, Tribunal Federal de Recursos, todo mundo se falava. Na Câmara, todo mundo se referia a eles. No Senado também. E todo mundo com medo de citar os 3 nomes. Eu citei e pedi que eles fossem investigados. Em vez de investigar os 3 generais, eles preferiram abrir um processo contra mim pela Lei de Segurança Nacional. Isso, nós vamos conversar no nosso próximo bloco, que é o tema já do nosso programa efetivo do Justiça às Claras. É só um minuto.